quem está por aqui, eu mesma, Lulu, do Lulu Me Salva. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar respondendo para vocês a pergunta de milhões, né? Afinal, Lulu, o que tu faria se tu tivesse um estabelecimento de estética, né? Uma clínica, um estúdio? Por onde tu começaria? O que tu realmente considera importante? Por quê? Diariamente nas minhas redes sociais eu estou direcionando profissionais falando sobre gestão, falando sobre posicionamento, sobre educação de clientes. Mas afinal, se eu, Lulu, tivesse um estabelecimento, por onde eu começaria? O que eu realmente julgo necessário? Então, eu inicio esse vídeo falando do meu raciocínio quando eu decidi empreender com Lulu Me Salva. A base de tudo é a gente entender para quem a gente vai estar executando o nosso propósito. Primeiro, aonde que eu quero chegar com isso tudo? Eu lembro que o meu primeiro curso, quando eu decidi criar o Lulu Me Salva, né, foi de empreendedorismo feminino, inclusive foi do Tudo Orna, que eu tive o prazer imenso de conhecer as minhas professoras. Então eu precisava entender um pouco mais o que era empreender, né? Quais são os itens importantes que eu precisava dar uma atenção maior antes de decidir, de fato, colocar em prática. E um dos pontos iniciais foi o quê? A minha marca. O que eu queria transmitir com ela? Quem que eu queria atingir, né? Então, assim, ok, vai ser Lulu Me Salva? Qual vai ser a minha paleta de cores? E antes de tudo isso, qual vai ser o meu propósito, o meu Ikigai, o motivo pelo qual eu acordo todas as manhãs? Isso posto, o que eu comecei a entender? A questão das cores, a questão da linguagem, como que eu iria aparecer, se eu ia querer fazer algo mais tradicional ou se não, eu ia realmente assumir o meu protagonismo, a minha autenticidade de ser do jeito que eu sou, como eu tô aqui comunicando para vocês, porque isso faria toda a diferença. Uma vez que eu assumiria, né, que eu assumisse esse posicionamento, dali eu iria seguir. E isso, logicamente, teria um impacto com relação às pessoas que eu ia atender, com quem eu ia atrair. E foi justamente isso que aconteceu. Então, antes de sair fazendo qualquer investimento em equipamento, em infraestrutura, né, já vou começar aí escolhendo uma sala para alocar, já vou começar a fazer uma lista dos equipamentos que eu vou adquirir. Calma, segura, né? Muitas vezes quando a gente finaliza um curso, a gente está cheio de vontade de colocar aquilo em prática. Eu sei porque eu já passei por isso e sempre que eu adquiro um conhecimento novo, eu fico louca para pensar em como trazer em estratégias, né? Conseguir levar isso a mais pessoas. É normal, mas é importante que a gente tenha calma e que a gente consiga raciocinar sobre isso. Caso contrário, a gente vai estar rasgando muito dinheiro, isso é um perigo. Então, assim, por exemplo, quem ainda está no momento, né, de que eu preciso ainda me formar ou estou finalizando essa especialização, começa a produzir um conteúdo sobre. Uma vez que tu entendeu que tu quer atingir um público determinado, tu sabe quem que é essa pessoa, essa persona, quem é esse público-alvo, né? Como que ele se comunica? Quais são as suas principais dores? Quais são os seus principais desejos? Gente, o foco sempre tem que estar no cliente. É louco pensar que tem gente que está aí no mercado de trabalho e não sabe para quem quer vender, né? Não, quem vier tá bom, tá bacana. Não é assim que funciona, porque quem comunica para todo mundo, no final das contas, não comunica para ninguém. Por isso a gente precisa entender muito bem. E com certeza, se tu tá assistindo esse vídeo agora, é porque eu gerei conexão contigo de alguma maneira ou toquei em algum assunto que te gera interesse. Se eu não tivesse conseguido fazer isso, provavelmente tu não estaria aqui. E quando a gente não tem clareza do com quem, né, de com quem a gente está conversando, é isso que acontece. A gente faz o que o mercado nos fala, mas não necessariamente aquilo vai se aplicar ao nosso caso, à nossa demanda, ao nosso público, né? O público jovem que ele consome é diferente de um público mais maduro. E dentro dessa faixa etária, a gente tem diversas fases, né, em momentos da vida. Diversos anseios, diversas dores, e isso tem que ficar muito claro. Então, uma vez que eu já tivesse isso claro, o que eu faria, né? Passaria a ter presença digital. Ok, vou fazer algo com o meu nome? Perfeito, então. Primeiro passo, registraria a marca. Quem é que tá ali?
que pode ter o mesmo nome que eu, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas não vai ter alguém com o mesmo nome que vai registrar uma marca assim, e vai lá e tem. E aí, como é que tu faz nesse sentido? Né? Poxa, vou ser notificada de que eu não posso utilizar meu nome? Talvez sim. E aí, como que tu vai proceder? Porque toda a taxa que tu vai ter que pagar, mais outros encargos, são investimentos altos, são gastos, na verdade, né? Por algo que tu não deu a devida atenção no início. Então, uma vez que tu consegue entender quem que tu quer atender, qual vai ser a tua marca, né? A tua paleta de cores, o teu propósito e tudo mais, beleza, busca registrar essa marca. Uma vez que todo o processo do registro ele está encaminhado, né? O que a gente pode fazer? Beleza, vou começar toda a minha jornada digital. Para quem que eu quero falar? Cuidem para não trazer um excesso de profissionalismo, né, aquela questão de comercial demais, porque ninguém tá nas redes sociais para comprar. A gente tá ali para, né, dar aquela procrastinada básica, para dar uma matada no tempo, enfim, dar uma esparecida. Ninguém vai espairecer, entrar ali e falar, o que eu vou comprar hoje? Né? A gente não tá entrando num shopping, necessariamente. Então, uma vez que eu, né, já teria tudo isso, o que eu faria? Começaria a postar algumas coisas. Postar o quê? Como? Eu teria uma presença digital voltada à dor do meu cliente. Olha só o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo. Geraria uma antecipação para o momento em que eu dissesse, ó, eu estou atendendo, já tivesse ali junto uma lista de espera. Uma galera que, poxa, eu quero comprar de ti. Então, prepara o terreno, mostra o que tu tá fazendo. Olha só, eu tô aprendendo isso aqui para levar o melhor para vocês quando iniciar os atendimentos. Ansiosa para colocar isso em prática. Demonstra que tu tá ali realmente, né? Não só demonstra, mas executa que tu tá ali estudando, que tu tá colocando em prática, né? Buscando colocar, se aperfeiçoando para executar com excelência. Isso passa muita segurança. Demonstra o domínio que tu tem sobre o assunto, porque a gente pode estar começando hoje, mas isso não quer dizer que a gente precisa começar de forma amadora. Tu pode ter um posicionamento profissional desde o início, né? Ser possível é melhor do que ser perfeito. E se nasceu pronto, é porque nasceu tarde. Então, esse é um ponto primordial para que tu consiga te motivar e iniciar essa jornada, né? Por mais que tu já atue na área, mas agora tu vai abrir um novo espaço, isso se aplica a todos esses cenários. Ok, vou colocar um empreendimento. Começa a cultivar isso, porque todas as estratégias que a gente vai formular serão em cima do quê? Das pessoas que eu quero atrair e do que eu quero resolver através das soluções que eu tenho no meu trabalho. Se isso não estiver claro, não tem sentido, eu vou estar atirando para todos os lados. Então, uma vez que eu tenho clareza de para quem eu quero levar a minha solução, o caminho fica muito mais claro. Então, eu começaria a criar essa antecipação, trazer coisas muito do meu mundo pessoal também para essa outra parte, para gerar conexão. Então, olha só, eu sou uma pessoa profissional, mas eu também gosto de fazer XYZ, conseguir casar essas duas coisas. Enquanto eu estaria, né, fazendo toda essa antecipação nas redes, outra coisa que eu, Lulu, buscaria fazer, pensar e estruturar muito bem a experiência do cliente, o que eu quero levar a pessoa que vai estar até mim, né? Importantíssimo. Nem preciso falar sobre a questão da precificação, porque uma vez que eu delimito quem eu quero atender, o que eu quero oferecer, eu preciso saber quanto que isso vai me custar. Não tem como eu sair oferecendo uma coisa que eu não sei quanto custa ou me baseando única e exclusivamente em preço de mercado. Não vai rolar. A chance de eu perder dinheiro é muito grande, porque a grama do vizinho diz respeito a ele. Ele tem custos, né, e demandas diferentes das minhas. Por mais que ele possa ofertar a mesma coisa, é diferente. Ele vai ter o prolabore dele, ele vai ter os custos de infraestrutura dele, ele pode conseguir alguns produtos com valor muito mais promocional. E aí eu não sei disso. E aí, de repente, eu tô me baseando no preço da concorrência. Então, eu elaboraria o meu preço, deixaria tudo redondo, para que quando eu começasse a oferecer, a fechar, que eu já começasse ganhando o dinheiro certo e separando de maneira certa.
como eu, Lulu, fiz lá quando eu comecei há 10 anos atrás como designer de sobrancelhas e maquiadora também. Então, isso é muito importante. Os primeiros passos, muito bem dados, são cruciais para a gente ter uma prosperidade e uma boa execução de negócio mais para frente. Tem um impacto muito grande. Então, assim, precificação tá ok? Beleza. Eu preciso entender como que eu atendo esse cliente. Porque fazer a mágica quando ele está sentado na nossa cadeira é uma das partes mais tranquilas. É uma das partes mais tranquilas. O que é mais desafiador é conseguir fechar, conseguir trazer essa experiência mágica antes. Porque se não for extraordinário, ele não vai chegar no momento de sentar na minha cadeira. Porque eu vou estar tendo um atendimento medíocre, porque é o que todo mundo faz. Então, de repente, eu vou estar ali respondendo preço com preço e eu não estou gerando conexão. Ok, estou respondendo o que a pessoa quer saber, mas isso não é o suficiente. Eu preciso escutar essa pessoa. Uma vez que eu conseguiria entender como que inicia um processo de atendimento, eu desenharia o meu, do início ao fim. Personalizaria toda a minha comunicação voltada a isso e depois pensaria numa experiência maravilhosa. E quando eu falo em experiência maravilhosa, eu não falo sobre luxos. Quando eu comecei a atender, voltado na área estética, 10 anos atrás, eu atendia no meu quarto, no apartamento que eu moro. E não tinha um super luxo, não tinha um sofá, era o meu quarto. Então, eu atendia na cadeira específica, cadeira hidráulica, e o cliente sentava, se tinha alguém aguardando, enfim, sentava na minha cama, tá? E ok, tudo certo, não tinha lustre de cristal, longe disso, inclusive tinha uma televisão, aquelas de tubo, sabe? E era o que tinha, eu tinha alguns copos especiais, uma jarra para oferecer uma água saborizada, algum suco natural, enfim, buscava ter um chá, um café, algo do gênero. Era simples e eu tinha muitas pessoas que vinham até mim porque era algo intimista. Não adianta ter uma baita de uma infraestrutura se tu não consegue fazer com que a pessoa se sinta especial e bem-vinda. Ninguém quer ser uma meta batida na tua vida. A pessoa vai querer ser uma cliente única. Até porque, para ti, de repente, pode ser mais um procedimento que tu vai estar realizando. Mas para quem está recebendo, aquilo pode ser o dia mais especial da vida. Ou, poxa, trabalhei tanto para juntar esse valor e de repente que eu consegui, eu tô aqui, eu quero ser super bem atendida. Poxa, vamos ver como é que a pessoa vai me receber, me recepcionar. Ai, que legal esse café, olha, ela pensou em todos os detalhes. É simples, mas enfim, eu me sinto acolhida, eu me sinto em casa. Esse é o ponto principal. Saber como a gente quer que as pessoas se sintam conosco, E outra coisa, quando a gente fala sobre elaborar todo um roteiro de atendimento, não é robotizar. É conseguir ter domínio de algo para olhar e falar, ok, eu estou errando aqui, então eu preciso corrigir rápido, Errar rápido para corrigir rápido e colher, consequentemente, os resultados. Caso contrário, isso fica difícil, Então, assim, lembrem-se disso. A gente precisa roteirizar as coisas para que assim a gente consiga ter um domínio e conseguir verificar aonde a gente está falhando e como a gente pode corrigir, Uma vez que a gente começa certo, a chance de dar continuidade nisso de maneira correta é bem maior. E depois que eu finalizasse todo esse processo de atendimento, a experiência que eu ia querer ofertar, isso envolveria o quê? Conhecer novos lugares, novos ares, Conhecer profissionais, formas de atendimento, e isso não se restringe à área da estética, certo? Consumam outros serviços em outras áreas. E quando eu falo em serviço, não precisa ser necessariamente isso, mas frequentem espaços culturais, porque a nossa bagagem cultural fala muito sobre também o que a gente quer ofertar às pessoas. Poxa, como a gente se sente em determinados contextos? O que a gente quer transmitir para quem está consumindo a gente? Parece tão simples, Mas é algo que muitas vezes é deixado de lado. Então, além disso, também buscaria estruturar um bom pós-vendas, que faz parte do atendimento, para, consequentemente, atingir a fidelização tão esperada e tão aguardada. Eu lembro que quando eu comecei a atender,
Muitas das pessoas que eu fidelizava, lógico, não somente pelo meu serviço, mas pela minha autenticidade, a maneira como eu sou, o atendimento intimista que eu entregava, né? E eu lembro que uma vez uma pessoa me disse assim, quando tu começou, quantas clientes fidelizadas tu tinha? Porque agora na minha cartela, eu comecei, né, há pouco tempo, eu já tenho 30. E eu demorei para ter 30 clientes fidelizadas quando eu fazia sobrancelha. Não demorei horrores, mas enfim, demorei o tempo necessário. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que ter paciência. A gente não começa do nada. As pessoas que vêm até nós, elas poderiam já fazer o procedimento em algum lugar ou elas nunca faziam com ninguém. E se elas estivessem, né? Caso elas estivessem em um outro local, algo aconteceu para elas chegarem até nós. Então não é do dia para a noite. Às vezes ela gostaria muito de fidelizar, mas ela tá se entendendo qual que é o período que ela deveria retornar, como isso cabe na rotina dela, como isso cabe no orçamento dela de repente. E tá tudo certo, isso leva tempo. A construção da confiança e da conexão não acontece do dia para noite. E isso precisa estar muito claro para ti. Então, olhando, né, dentro dessa perspectiva, logicamente, né, enquanto as entradas e as saídas acontecem, eu teria um controle, analisaria os dados, mas como vocês conseguem enxergar até aqui esse momento do vídeo, como que eu faria se eu tivesse um negócio? Eu estudaria muito bem o meu público. Muito bem o meu público. Antes de sair adquirindo o que o mercado me diz que eu deveria fazer. Porque a gente precisa ter um serviço para o nosso cliente e não um cliente para o nosso serviço. Então, uma vez que a gente entende quem a gente quer, para quem a gente quer ofertar, a forma como a gente vai embalar e entregar essa solução, ela fica muito mais nítida. E é isso que eu quero que tu pense, independentemente se tu estiver começando hoje ou se tu já tem uma estrada considerável. O que precisa ficar claro é: entenda para quem você quer levar essa experiência. Caso contrário, tu vai ter um espaço lindo, muito bem arquitetado, repleto de tecnologias e certificados na parede, porém com o bolso vazio. Porque não tem marketing maravilhoso, mágica que seja, que vai colocar a gente dentro do teu negócio se tu não sabe fazer um contato inicial muito bem feito. Pessoas se conectam com pessoas. Não é tão simples assim. Tem que fazer sentido. E pode parecer até, poxa vida, né? Tu tá falando isso porque tu trabalha ofertando esses pilares dentro do teu trabalho, né? Finanças, posicionamento e educação de clientes. Ok, mas eu, mais do que trabalhar, trago isso porque eu estudei para chegar até aqui e eu executei, não só em outros negócios, bem como o meu também. E se eu tô aqui agora contigo assistindo esse vídeo até esse minuto, é porque isso foi efetivo. Faz sentido? Então, essa seria a maneira com a qual eu iniciaria ou pensaria um negócio na área de estética, seja embelezamento, seja clínica, seja com viés, né, 1000% em saúde, né? Enfim, não tem problema. A ideia principal, independentemente do formato do negócio, é que a gente consiga focar em quem realmente a gente quer. Tirem o foco primordial da infraestrutura, eu preciso ter um espaço dos sonhos, porque isso não é o suficiente. Se vocês não conseguirem ter algo autêntico, e autêntico não é copiar o modelo do coleguinha que tá lá fazendo, todo mundo tá igual, com muito mármore, com muitas flores e balanços, né, nos espaços, não tem problema ter, o importante é que tenha sentido para ti. Se é somente uma cópia de alguém, não faz sentido. Lembrando que empreendedorismo é sobre autoconhecimento, então mergulhem em vocês. Não é um papo motivacional mesmo, é algo sincero, é algo objetivo. A gente só vai saber aonde a gente vai chegar quando a gente entender quem a gente quer ser, né, e para onde a gente quer ir. Fez sentido para ti? Tu gostou desse vídeo? Então, por favor, me permite saber. Clica aqui, dá um like, clica em curtir caso tu esteja assistindo esse vídeo no YouTube e deixa teu comentário, que vai ser um prazer te escutar, te ouvir e produzir algo voltado para tua demanda. Um beijo grande e até a próxima!